Ao final desse vídeo, você vai descobrir qual é o melhor tipo de anúncio para o produto ou serviço que você deseja vender. Eu vou estar te mostrando 8 tipos de anúncios diferentes. Eu reuni aqui um material super completo sobre os tipos de anúncio no YouTube, como que eu enxergo isso. Eu vou te mostrar aonde eles aparecem, como funcionam, como é a forma de cobrança do YouTube. Todos os detalhes, um material super completo para você. Então aproveita esse vídeo e lembrando, ao final, se você viu que esse conteúdo fez sentido, ele foi um material completo para você e atendeu às suas expectativas, se inscreve no canal, deixa seu like. Eu tenho certeza que vão vir mais conteúdos como esse, completo, separados com todo o carinho, com toda a dedicação, para entregar o melhor para você aqui nesse canal, ok? Então, bora para o vídeo. Bom, então vamos lá. Deixei todos os detalhes aqui separadinho, tudo certinho para a gente começar, tá? Essa aula ela faz parte do curso de YouTube Ads que eu estou entregando aqui no meu canal, inteiramente gratuito, ok? Então, vamos ao que interessa. Aonde que esses anúncios eles aparecem? Esses anúncios eles aparecem antes, durante e depois dos vídeos, certo? Então, assim, antes, durante e depois dos vídeos é onde os anúncios vão aparecer, os anúncios do YouTube. Eu vou falar aqui para você agora quais são os tipos de anúncios, tá? Então aqui, o primeiro que eu separei é o seguinte, é um anúncio em stream não pulável, certo? Esse um stream não pulável, como é que ele funciona e aonde que ele é exibido? Vocês já devem ter visto esse tipo de anúncio aí, que é esse anúncio aqui, ó. Ele aparece no teu vídeo aí e basicamente não dá para você pular ele. Você vai ter que esperar ali ele terminar e não tem como pular esse tipo de anúncio. É o stream não pulável. Você tem 15 segundos basicamente e você não pode pular esse anúncio enquanto ele é exibido, tá? Como é que ele funciona? Ele funciona antes, durante ou depois dos vídeos, tá? Ele é basicamente igual ao outro, tá? Parecido com o outro que a gente vai falar aqui embaixo, que é o stream pulável, só que o outro tem como você pular, tá ok? Esse daqui ele funciona antes, durante ou após os vídeos, uma duração de 15 segundos, tá? Ou menos, se o teu vídeo for curto, você pode subir ele também, ele vai ser exibido completamente, tá? Se ele for com um vídeo menor do que 15 segundos, e o usuário não tem a opção de pular, tá? Qual é o objetivo? Basicamente, brand, marca, criação de marca, ou se você tem um recado rápido para entregar, por exemplo, a abertura das inscrições do seu lançamento, a chamada para uma vaga, enfim, alguma coisa do tipo que seria interessante você estar lembrando a pessoa, ou estruturação e criação de marca, por assim dizer, por exemplo, o fortalecimento de marca, lançamento de produto novo, por exemplo, as linhas de carro no Brasil costumam fazer muito esse tipo de anúncio. Lançou um carro novo, eles trazem benefícios rápidos ali sobre aquele carro novo, enfim, informações e o slogan do carro também, ou da marca, enfim. Fixação do slogan também, ou fortalecimento ali da comunicação com o cliente ideal, né? Dando ali alguns benefícios específicos que eles sabem que o cliente ideal deles gosta de ouvir, gosta de receber, entendeu? Aqui, para uso em tráfego massivo, o que você precisa saber sempre é o seguinte: você precisa ter algo muito apelativo, você precisa ter algo que a pessoa realmente quer e você já precisa ter testado essas chamadas, tá? Então você vai pegar a melhor chamada ali e vai utilizar nesse anúncio aqui, porque é um anúncio que a pessoa vai ter que te ouvir 15 segundos. Então assim, você tem que ter uma mensagem forte, impactante e que chame muito a atenção dessa pessoa para ela clicar naquele teu link ali. Por exemplo, produtos de ganhar dinheiro tem uma chamada, uma chamada apelativa muito grande. Com toda certeza esse tipo de anúncio vai trazer tráfego massivo para o teu site também. Porém, aquilo, como é uma chamada muito rápida, talvez você não crie alguns gatilhos ali na mente da pessoa, né? Que vai estar de cara com aquela oferta ali, e aí teu vídeo de vendas tem que fazer um trabalho excepcional para estar convertendo aquele lead ali, tá ok? Como eu falei para vocês também, a captura pré-evento, né, de lançamento ou qualquer coisa do tipo, você passa com uma mensagem rápida para a pessoa, por exemplo, para um lançamento meteórico, né? Que a pessoa precisa ali entrar num grupo, alguma coisa do tipo. Então você passa para esse público que você já segmentou uma informação de que ela só vai ter aquele desconto, por exemplo, dentro daquele grupo, alguma coisa desse tipo, né? E também captura para lançamento. Aquelas questões de eu botei aqui captura para lançamento, e aí eu coloquei captura para lançamento imobiliário aqui. É o seguinte, você chegou numa região e você está com algumas casas para vender, alguma coisa do tipo, né?
e o corretor vai te mostrar quais são as casas ou qual é o lote, enfim. Vai depender da corretora que você esteja trabalhando, mas você já sabe como é que faz essa segmentação por região. Então você vai simplesmente rodar um anúncio para aquela região, abrangendo todo aquele raio, né, daquela região, falando sobre o novo lançamento imobiliário ali, o novo local para venda ali próximo às pessoas, se é casa, se é apartamento, enfim. A melhor maneira de estar criando o teu anúncio eu vou falar em outros vídeos, tá ok? Aqui eu vou estar me resumindo a te dar toda a informação sobre cada tipo de anúncio. Então, bora continuar aqui. Esse tipo de anúncio, são lances de CPM. Então, assim, você paga com base nas impressões, tá? Custo por 1.000. Então, de acordo com as impressões, é que você vai tá pagando por esse anúncio aqui. Então, assim, não adianta a pessoa, você não vai pagar pelo clique, você vai pagar por quantas pessoas que viram aquele teu anúncio, aquele teu vídeo, entendeu? Você vai pagar por CPM, custo por 1.000, certo? Então, bora aqui para esse, é um anúncio, um stream não pulável, ele 15 segundos, certo? Já te mostrei qual é o tipo de anúncio, é aquele anúncio que passa na frente do vídeo e aí não tem como você pular ele fica 15 segundos lá. E você também tem esse bannerzinho que fica aqui na direita, mesmo depois que esse anúncio acabe, esse banner mantém aqui, fazendo com que a pessoa possa continuar assistindo o vídeo dela e depois, como ela de repente se interessou no teu vídeo aqui ou não, ela clicar aqui depois, tá? Mas esse daqui fica e esse daqui some com 15 segundos, ok? Vamos para o próximo anúncio aqui, que é o Bumper, né? Mais conhecido aí como Bumper Ads. Esse anúncio, ele é esse tipo de anúncio aqui, ó. Vamos lá. É o mesmo do que eu acabei de falar agora aqui, só que ele fica 6 segundos apenas, ok? Então, assim, é um anúncio que vai passar ali rápido, tá na frente do teu prospect, né? Da pessoa ali que você está prospectando, fazendo um anúncio para ela. Vai passar na frente da pessoa 6 segundos. É uma mensagem muito rápida. Por exemplo, iFood usa esse tipo de anúncio, mas qual marca? Algumas marcas do mercado usam esse tipo de anúncio falando, por exemplo, só o slogan, né? Por exemplo, iFood ou alguma coisa desse tipo, né? Deixa eu ver se esse link que eu separei aqui para vocês. Não, espera aí. Quando a fome bate. Então aqui, ó, esse aqui é um clássico exemplo de Bumper Ads, que é um anúncio rápido de 6 segundos. Olha como é que ele está aproveitando esse anúncio. Ó. Quando a fome bate, fluxo social. Inconfundível! Então aqui ele trouxe um benefício trazendo para o apelo, né, do produto e meteu um slogan ali de inconfundível. Tá? Então ele usou esse tipo de anúncio aqui dessa maneira. Esse é o Bumper Ads, passa 6 segundos ali na frente do teu possível futuro cliente, certo? Ele, como eu falei aqui, ó, 6 segundos, não pulável. Qual é o objetivo? Branding, alcance, né, reconhecimento de marca, fortalecimento de marca, lançamento de produto novo. Por exemplo, se ele tivesse ali, por exemplo, um biscoito novo ou um sabor novo, ele também poderia fazer esse tipo de anúncio ali para estar avisando, né, mostrando às pessoas. Esses produtos que usam bastante do brand, né, do alcance, do reconhecimento de marca, são produtos que a maior parte das vezes eles já são reconhecidos no mercado, eles já são famosos e eles querem comunicar algo novo, ou um lançamento de um produto novo, ou de um carro novo, ou, por exemplo, de uma casa nova, ou de um conjunto habitacional novo, enfim, vai depender do tipo de cliente que você tem para atender ou do tipo de produto que você quer vender também, certo? Fixação do slogan da marca, fortalecimento da comunicação com o cliente ideal. Então, eles, na maior parte das vezes, comunicam aquilo que o cliente ideal deles é apaixonado, né? Por exemplo, ali naquela questão do anúncio de biscoito, a crocância, ou enfim, algo do tipo ali, tudo ali é estudado, nada está de propósito ali, nada caiu ali por acaso, certo? O CTA, você pode fazer um CTA pré-evento, certo? De lançamento, mas tem que ser um negócio muito rápido, você tem que em 6 segundos estar passando a tua mensagem. Por isso que eu não acredito que seja um anúncio relevante para, por exemplo, venda de infoproduto, produto digital ou produto físico. É algo muito rápido para você criar o branding. Você vai precisar de uma grana bacana, tá? E para início de conversa, eu acho que você não deve começar por aqui se for a questão do branding, né? Se você ainda não é reconhecido. Agora, se você é reconhecido,
é outra conversa, tá? E campanha imobiliária foi o que eu falei para vocês aqui agora. Um lançamento de um conjunto, uma casa, um apartamento num local novo, e aí todo mundo ali já sabe onde é, por exemplo, aquela rua famosa. O que você vai fazer é só colocar na cabeça das pessoas que está acontecendo algum movimento novo ali, e é uma imobiliária com um prédio novo, com a casa ali nova, enfim, alguma coisa do tipo, tá ok? A cobrança também é custo por milhão, então assim, custo por mil, custo por milhão, enfim. O que você vai pagar aqui é quantas pessoas viram o teu anúncio, certo? Então assim, se o teu anúncio ele foi exibido para aquela pessoa, é isso que você vai pagar, certo? Então, assim, você não vai pagar se a pessoa clicar ou se ela fizer alguma ação no vídeo, não. É custo com base nas impressões, ok? O próximo anúncio que eu separei aqui para vocês é um anúncio em stream pulável. Esse daqui é um anúncio famoso, por quê? Porque ele é o famoso... Vou fazer isso aqui. Certo? Ficou melhor. Então, vamos lá. Esse daqui é um stream pulável, tá? Esse é o famoso True View for Action, né? De repente você já ouviu essa expressão aí, não sabe como é que é direito, como que funciona esse anúncio. Ele basicamente é igual o stream não pulável, certo? Que tem 15 segundos lá, enfim. Só que ele você pode pular e ele funciona basicamente assim. Ele passa na linha do tempo ali no vídeo, na frente do vídeo do teu cliente, e você tem 5 segundos para convencer o teu cliente de clicar no teu link ou continuar no teu anúncio. Esse anúncio é clássico, você já deve ter visto muito no YouTube, ou toda hora, eu, por exemplo, vejo sempre aqui, né? Então você tem 5 segundos para usar um bom hook, né? Um bom gancho para prender a atenção do cliente, para ele permanecer, ou para ele clicar no teu link ali já rapidamente, ok? Como que ele funciona? Ele passa antes, durante e depois, ou depois, né, do seu vídeo, do vídeo ali que você segmentou, ou daquele conjunto de interesse que você segmentou, e depois de 5 segundos o usuário tem a opção de pular esse anúncio, tá ok? E aí você não paga se ele pular. Nesse anúncio aqui, eu vou te falar já aqui como é que funciona a cobrança dele, mas você basicamente vai estar pagando só para as pessoas que realmente se interessaram no que você está falando. Isso tem um ponto muito positivo, tá ok? Com esse anúncio aqui, você pode explorar tranquilamente volume em escala, né? Porque é um anúncio que somente as pessoas que se interessaram na tua chamada para ação ali naqueles 5 segundos permaneceram e foram para a tua página, somente por essas pessoas que pelo menos surtiram algum interesse sobre aquilo, que você vai estar pagando. Então assim, isso é ótimo, tá? E isso vai te dar um volume de escala ótimo se você tiver um bom vídeo chamada ali para poder estar usando de anúncio, tá? E também esse tipo de anúncio ele tem um objetivo top, que é o seguinte: você pode testar as tuas chamadas para ação, os teus call to actions, tá? Então assim, você pode testar aqui, eu até botei aqui, qual é o melhor anzol, né? Qual é a melhor chamada ali da pessoa, qual é a chamada que criou mais impacto, tá? Por quê? Por que eu estou te falando que você pode testar isso? Porque você pode fazer, tipo assim, uns 5 anúncios desses diferentes, 10 anúncios desses diferentes, testar os 10, ver qual foi o que teve mais aceitação, que teve mais impacto no teu resultado. Depois que você achou qual é o melhor anúncio, você vai separar ele e vai usar ele para poder ter volume e ter escala, ok? Como é que funciona aqui a cobrança nesse anúncio? Esse anúncio você vai pagar apenas o CPV, né? Que é o custo por view. Se a pessoa viu o teu anúncio ali pelo menos 30 segundos, aqui, você paga quando um espectador assiste 30 segundos ou inferior se for menor que isso. Quer dizer, se o teu anúncio ele for menos do que 30 segundos, o teu vídeo de anúncio, e ele assistiu o anúncio todo, né? Que no caso seria até 30 segundos, mas se ele for um vídeo menor do que 30 segundos, se a pessoa assistiu o teu vídeo todo, você vai estar pagando por isso também. Ou tem o seguinte: ela não precisa assistir os 30 segundos, ela pode parar ali em 15, 20 segundos, interagir com o teu vídeo, clicar no link ali, e aí ela já vai para uma página. Esse também é um outro porém, porque você vai pagar pela ação dela, pelo interesse dela. Isso é muito bom, porque você realmente está pagando por quem se interessou no teu produto ali, na chamada que você fez, certo? Com a estratégia de maximizar conversões,
o CPM desejado e o CPA desejado, você paga com base nas impressões. Isso aqui é o seguinte, lá na estratégia de lance, se você colocar lá maximizar conversões, o CPM desejado lá e o CPA desejado, você paga com base nas impressões. Ou seja, se lá você mudar a tua estratégia de lance, você vai pagar com base nas pessoas que foram atingidas. Ou seja, na exibição daqueles vídeos. Isso não é bom porque você basicamente vai estar spamando o teu vídeo e esse tipo de anúncio não é um anúncio que você precisa usar esse tipo de estratégia. Você pode realmente pagar por quem está interessado no que você falou. E isso é muito bom, né? Porque você vai coletando ali, vai filtrando quem não tem interesse e vai colocando para dentro da boca do teu funil as pessoas que se interessaram. Porque a partir do momento que ela clicou no teu site, ela foi para o teu site, ou ela interagiu com algum vídeo teu, isso tudo vai para um banco de dados ali do Google Ads, certo? E você depois pode fazer um funil de vendas usando essa pessoa para atingir ela novamente de forma estratégica, entendeu? O próximo anúncio aqui seria o anúncio in feed, tá? E aí você deve estar se perguntando que tipo de anúncio é esse, enfim, você de repente não ouviu ainda esse termo do in feed. Esses são basicamente os anúncios Discovery, tá? Lá na opção de escolher os anúncios, você vai escolher a opção Discovery e aí você vai fazer um anúncio em feed, tá? Aonde que ele é exibido, tá? Ele é exibido nos resultados de pesquisa do YouTube, e aí eu separei um link aqui para estar te mostrando, ó. Peraí. Você vai conseguir ver esse anúncio. Deixa eu ver se eu consigo botar para apresentar aqui. Então aqui, você vai conseguir ver esse anúncio nos resultados de pesquisa do YouTube. Então assim, aqui em cima vai ter o botão de pesquisa, você colocou lá, por exemplo, como cortar o cabelo em casa sozinho. Vai estar esse vídeo aqui vendendo um barbeador, por exemplo, tá? Com review de uma máquina de cabelo, alguma coisa do tipo. Ele aparece aqui nos vídeos, na pesquisa dos vídeos, tá? Esse é o vídeo Discovery. Esse aqui é um tipo de anúncio do Discovery, tá ok? Ele aparece também do lado dos vídeos normais do YouTube, ele aparece aqui do lado, ó, também como um vídeo recomendado, tá ok? E você também tem a página inicial do dispositivo do YouTube, que para as pessoas no mobile, como é que funciona? Você tem um feed, né, de vídeos ali, um feed da página inicial do YouTube, tá? Então, assim, vai depender da tua segmentação, de acordo com a tua segmentação, ele vai aparecer ali para o teu cliente ideal também nesse feed de vídeos do YouTube, tá? Então, de repente, a pessoa está no feed do YouTube ali passando e vendo alguns vídeos, vai aparecer esse teu vídeo também recomendado para ela dessa maneira, no feed do YouTube, tá ok? E na barra inicial lá. Pode ser no início ou nos vídeos recomendados ali que a pessoa está vendo, tá ok? Esse, inclusive, é um tipo de anúncio que dá para a gente fazer uma estratégia absurda com vídeo review, por exemplo, tá? Então você está vendendo, por exemplo, um encapsulado ou um produto de gota aí de emagrecimento, alguma coisa do tipo. O que você pode fazer é colocar um vídeo review, tá? Um vídeo review seu do produto em que você está querendo vender, anunciando esse produto, esse review, tá? Então ele vai aparecer em primeiro lugar para as pessoas que procuram qualquer coisa sobre esse produto. Tá? Então, assim, você vai ter uma exibição grande, muitas pessoas vão ver esse tipo de anúncio e se eu te contar o que acontece com o valor que é cobrado, às vezes você não acredita. Algumas vezes você consegue uma marca de 1 centavo por visualização desse tipo de anúncio. Então, assim, é um valor muito baixo para o tipo de exibição que você está fazendo. Você está mostrando para a pessoa o teu anúncio de uma forma muito barata. Então, assim, você vai gastar 15, 20 reais, você já mostrou o anúncio para muita gente já visualizou o review que você fez, e esse tipo de anúncio aqui vende para mim todo dia, por exemplo. No vídeo que eu criar para vocês sobre esse tipo de anúncio específico, eu vou entrar mais a fundo sobre esse assunto, tá? Eu vou te mostrar mais detalhes, porque você também pode não querer fazer, por exemplo, o review, tá? Colocando a sua cara, enfim, ou você falando no review. E o que você pode fazer também é fazer um vídeo review
utilizando a inteligência artificial, tá ok? Então você pode utilizar a inteligência artificial tanto uma voz neural, tá? Uma outra voz, tanto um rosto de uma pessoa, entendeu? De uma mulher ou de um homem, ali que a inteligência artificial fez para você. É tranquilo fazer isso. Se você, por exemplo, não quer usar o rosto, você pode botar as letras passando na tela ou imagens do produto, exibindo, manuseio. Você pega o produto, faz alguma coisa, ou então até pega um vídeo de terceiro do próprio produtor lá, né, fazendo alguma coisa, e coloca o teu áudio ali que você criou com script, tudo bonitinho. E utilizando essa estratégia do in-feed aqui, do Discovery, você anuncia, vai aparecer nas primeiras posições ali daquele produto, e eu tenho certeza que você vai vender, porque eu vendo assim todos os dias com esse tipo de estratégia. Nos próximos vídeos aqui no canal, eu vou estar mostrando para você em detalhes esse tipo de estratégia, tá ok? Uma operação completa. Como que funciona? É uma imagem de miniatura. É a thumbnail do YouTube, certo? Ele vai aparecer lá nos vídeos para a pessoa. Ela pesquisou sobre como cortar o cabelo, o teu vídeo vai aparecer em primeiro lá, thumbnail, o título do vídeo, tudo certinho. É como se fosse a pesquisa do próprio YouTube mesmo. E lá no feed do YouTube que a pessoa está rolando, vai aparecer a thumb, o nome certinho. É como se fosse vídeo normal, vídeo da própria plataforma ali, orgânico, que a pessoa está vendo, por isso que também é um vídeo bom. Tem lá a marquinha amarela escrita anúncio, né? Tem uma marquinha amarela escrita anúncio aqui nesse ad aqui não está dando para ver, mas ele fica com um quadradinho amarelo aqui mostrando que é um anúncio de fato, né? Mas não tem problema nenhum, porque está falando do mesmo assunto, a pessoa também vai querer ver qual é a sua opinião, por exemplo, sobre aquele produto, tá? Eu estou dando esse exemplo do review de produto, porque é um exemplo que não é tão explorado no mercado hoje, e dá para fazer uma boa grana gastando pouquíssimo dinheiro, entendeu? Então, assim, eu vou mostrar isso para vocês nos próximos vídeos aqui sobre tipo de anúncio em feed, tá ok? Discovery, e aí eu vou fazer só um anúncio disso. E aí eu vou entrar em todos os detalhes aqui, tá ok? Convida o usuário a clicar para assistir ao vídeo. É um vídeo, né? E aí você vai ter que ter ali uma thumbnail persuasiva e um título chamativo para a pessoa tá clicando ali e tá vendo também o teu review ou o teu vídeo de algum produto, enfim. O objetivo desse tipo de anúncio é venda com baixo investimento. Foi o que eu falei para você. Os anúncios, às vezes, chegam a ter 1 centavo por view ao valor, tá? Então, lá nas métricas, a maior parte das vezes, você vai ver que 1, 2, 3, tem anúncio que vai ter 6, porque ele está mais concorrido, 6 centavos por view. Mas, olha, perceba o que eu estou falando, 6 centavos. Que se fosse 10 centavos por view, já estava ótimo também. Porque você vai pagar 10 centavos para uma pessoa estar consumindo um review teu sobre aquele produto. Então, assim, é algo muito mais profundo, porque é um review em vídeo. Então, a pessoa está ali mergulhando junto com você sobre aquele assunto que é interesse dela, tá ok? E se você tiver uma boa persuasão, você consegue convencer essa pessoa dentro desse vídeo a estar comprando. E você pagou 10 centavos para essa pessoa estar entrando no teu link ali e está te dando uma comissão de, por exemplo, 150, 170 reais aí, por venda, por exemplo, de um produto físico que seja, certo? Você pode fazer aí, com esse tipo de anúncio, um vídeo de review persona, né, que é você, uma pessoa, fazendo um vídeo. Pode fazer um vídeo review com inteligência artificial, Dark, né, que é sem mostrar o rosto, como eu te falei também aqui. E você também pode fazer um vídeo com essa estratégia do in-feed, utilizando o poder das lineups, tá? Eu vou mostrar em outro vídeo o que seriam essas lineups, como é que funciona, todo detalhe desse tipo de anúncio aqui. No vídeo que eu vou falar só sobre anúncio em feed, fazendo o anúncio na prática com vocês, eu vou mostrar tudo isso para vocês, ok? E você também pode utilizar esse tipo de anúncio para um crescimento acelerado de canais, que seria basicamente o seguinte: a pessoa procurou lá como cortar o cabelo, você é barbeiro, né, ou cabeleireiro, enfim, não sei o que a pessoa que vai, vamos chamar de barbeiro, cabeleireiro, alguma coisa do tipo, certo? A pessoa que faz barba ali, ela tem um canal de barba ou um canal de corte, sei lá. Então você vai posicionar um vídeo para esse tema que é muito buscado no teu nicho, pagando 1 centavo por view, atraindo novos seguidores todos os dias ali para o teu banco de seguidores no YouTube, por exemplo.
ou de pessoas que assistem os teus vídeos ali, né? E elas acabam de uma forma ou de outra sendo capturadas, marcadas por você, porque essa pessoa ela vai ficar marcada aí no teu YouTube que assistiu algum tipo de vídeo teu, e o que você pode fazer depois é atingir ela novamente com o remarketing, que é uma estratégia que eu vou te mostrar aqui, ó, dentro do nosso curso completo. Aqui nesse canal você vai ver tudo isso aqui de forma gratuita. Vou te entregar o ouro. Vou te entregar o ouro sem te cobrar nada. Curso pago totalmente gratuito que eu vou entregar aqui. Eu vou te mostrar como é que faz o remarketing no YouTube utilizando essa estratégia de pegar uma pessoa que já assistiu um vídeo teu e mostrar um vídeo para ela novamente, tá ok? Mas isso aqui são nos próximos vídeos aqui do canal. Então, aproveita e já se inscreve no canal. Vamos embora aqui para a cobrança. Como é que é esse tipo de anúncio em feed, o Discovery, como é que ele é cobrado? A cobrança só é feita quando o usuário opta por assistir ao seu anúncio clicando na miniatura. Então, assim, quando a pessoa clica na miniatura, ela vai para uma outra página do YouTube que exibe o vídeo que é daquela miniatura, certo? Então, assim, você só paga quando a pessoa clicar. Então, você vai fazer um anúncio para aquele nicho e você vai pagar só quando a pessoa opta em assistir ali o teu anúncio, certo? Se ela não assiste, pode aparecer 10.000 vezes o banner lá que você não vai estar pagando. Isso é ótimo, né? Foi o que eu falei para vocês, que é onde fica 1 centavo por view às vezes. A gente consegue ver nas estatísticas lá do anúncio. A gente também tem um anúncio Outstream, né? Que seria basicamente out, né? Fora do YouTube, tá? Anúncio que aparece em sites parceiros, sites e aplicativos parceiros, né? Então eu botei aqui, ó, eu peguei um exemplo do próprio YouTube. Isso aqui é um vídeo que aparece dentro de um site, né? De conteúdo aí na internet. Então, esses tipos de vídeos, né? De anúncios em sites ou aplicativos, a gente chama de Outstream, né? São anúncios Outstream, que você pode inclusive segmentar somente por eles. Tem um custo muito baixo, tá? Confesso para vocês que tem uma estratégia muito específica para esses Outstreams aqui, tá ok? Mas a gente até consegue segmentar muito bem e fazer uma estratégia bem planejada com sites e aplicativos parceiros que falam sobre o mesmo nicho ou daquele mesmo assunto que você busca ali. Só que não costuma ser um tráfego não costuma ser um tráfego qualificado, um tráfego muito bom, mas tem estratégias que dão bom rendimento com esse tipo de anúncio, ok? Por isso que ele existe também e até hoje não foi descontinuado. Eu vou pegar aqui um anúncio desse tipo de exemplo para a gente poder estar dando uma olhada. Porque olha aqui isso aqui. Por que eu estou falando para vocês que, dependendo da estratégia utilizada, não é muito efetivo esse tipo de anúncio. Porque olha isso aqui, perceba uma coisa. Ó. Tu tá lá, o teu filho tá no joguinho lá, tá? Acabou o joguinho, aí para continuar o jogo tu tem que ver um vídeo. Aí quando tu clica para ver o vídeo, qual é o vídeo? É um vídeo de um anúncio de um cara que tu não sabe nem quem é, falando de um assunto que não tem nada a ver com o joguinho que você tá jogando. Por isso que muitas vezes não é efetivo esse tipo de anúncio. Tem que ter estratégia. Esse anúncio aqui, por exemplo, para mim tá jogando dinheiro fora, tá? Mas, como também é muito barato, tá? É considerado um tráfego aí até um pouquinho sujo. Não é sujo porque você pode qualificar ali e ter ter uma estratégia boa de lucro, mas eu não gosto particularmente muito desse tipo de anúncio, tá ok? Mas tem sim estratégia muito utilizada com esse tipo de anúncio. Inclusive algumas pessoas até escondem esse tipo de estratégia, porque em certos casos, sabendo fazer, vale a pena, né? Como é que funciona? O anúncio começa a ser reproduzido com o som desativado. E aí, se a pessoa se interessar no anúncio, ela clica, vai ativar o som ali. Mas, de qualquer jeito, a pessoa que está fazendo o anúncio vai pagar ali o anúncio, certo? Aí eu coloquei aqui para vocês qual é o objetivo, tá? O objetivo aqui, você tem um anúncio com escala com rigor em análise de dados. O que seria isso? Você vai precisar olhar em detalhes aonde que está aparecendo, quais são os aplicativos, tá? Quais são os sites parceiros, se está valendo a pena, qual o retorno que você teve até agora, qual está sendo o custo por clique no teu link de fato, né? Qual está sendo o custo por conversão. Isso aqui você vai ter que olhar
mínimo ali nos detalhes para saber se está valendo esse tipo de anúncio para você. E aí, por mais que apareça em um ou outro joguinho, né, e não te dê resultado, se no conglomerado geral está dando resultado e o ROI está positivo, está legal, está aceitável, né, porque não basta estar só positivo, se está um ROI aceitável, está pagando a estrutura, está pagando o anúncio, está te dando um retorno, acredito que continua valendo a pena. E aí você vai com o tempo só filtrando, melhorando e otimizando os detalhes ali. É o que eu coloquei aqui. Você tem que ter um certo rigor na análise de dados com esse tipo de anúncio, ok? Você também pode fazer o seguinte, por exemplo, eu mostrei o exemplo ali desse tipo de anúncio, que ele aparece em jogos, né? A maior parte das vezes ele também aparece em sites, enfim, em outros aplicativos que utilizam ali do Google AdSense, né, para poder monetizar. O que você pode fazer também é o seguinte, é utilizar esses próprios aplicativos para promover o seu próprio aplicativo, o seu site, enfim. Se você fez ali algum tipo de aplicativo para médicos, por exemplo, você vai segmentar para esse nicho e vai estar fazendo um anúncio específico para instalação de aplicativo. Esse tipo de anúncio aqui é ótimo para isso, entendeu? Como é que é feita a cobrança? Também é custo por 1.000 impressões, certo? Então, assim, não adianta se a pessoa clicou ou não clicou. Se exibiu 1.000 vezes, você vai estar pagando esse CPM aí de custo por 1.000 impressões, ok? É pago por CPM, esse tipo de anúncio. Bom, então vamos lá. O próximo anúncio seria o Masthead, né? Esse anúncio aqui é muito famoso. Por quê? Porque é um anúncio famoso, porém pouco falado, porque é muito pouco utilizado aí por afiliados ou infoprodutores, enfim. Essa galera do infoproduto ainda não explorou esse tipo de anúncio. Por quê? Porque é um anúncio de grande escala. É um anúncio que você tem que ter uma boa estrutura, você tem que ter um negócio já consolidado, um negócio já escalado, inclusive no Brasil todo, tá? Quiçá no mundo, tá? Quiçá em outros países. Você já tem que ter uma boa base, uma boa estrutura. Por quê? Porque esse anúncio Masthead, ele é um anúncio caro, né? É um anúncio de posicionamento, é um anúncio de marca que tem como investir esse tipo de anúncio, tá? E aí, de repente, você vai falar, tá, mas eu faço aqui já 2, 3 milhões por mês com meus produtos. E eu te falo que 2, 3 milhões por mês eu não te recomendaria você entrar nesse tipo de anúncio agora, tá? A não ser que você já acumulou uma boa grana e você quer validar esse tipo de estratégia. Dá para fazer isso? Dá para fazer. Mas é um tipo de anúncio que não tem necessidade de você fazer vendendo infoproduto ou produto físico. Agora, tá? Quando a tua estrutura estiver um pouco mais famosa, aí sim vale a pena você fazer. Um pouco mais famosa que eu estou falando é o quê? 2, 3 anos no mercado já vendendo, com a marca certificada, tudo certinho, marca registrada, tá ok? Aí vale a pena você estar investindo nesse tipo de anúncio, certo? Pelo menos até o momento, esse é o tipo de concepção que eu tenho sobre esse anúncio. Eu quero conhecer mais estudos de caso, mais cases de sucesso. Eu vou estar mergulhando mais ainda sobre isso, tá? Porque alguns clientes da agência pedem, né? E a gente orienta a não utilização, por exemplo, se a pessoa não tem nenhuma marca registrada, um nome inconsiderável no mercado, né? Por conta da exibição ser absurda, a pessoa pensa que o resultado também vai ser absurdo, mas nem sempre é isso, entendeu? E existem muitos problemas relacionados a isso. E eu vou te mostrar aqui, por exemplo, ó, aonde que ele é exibido. Ele é exibido no computador, nos dispositivos móveis e na TV. Aonde que ele aparece especificamente no YouTube, tá? Aonde que ele aparece ali. Esse anúncio aqui é aquele anúncio que aparece na capa do YouTube. Você entrou no computador, a página inicial é basicamente quase toda, a metade da página é esse anúncio, certo? Esse aqui foi um exemplo aqui que eu peguei desse site, só para mostrar para vocês, mas esse Masthead é esse anúncio aqui que aparece a maior parte das vezes um Magalu, uma Shopee fazendo uma Black Friday, um lançamento de uma promoção, uma Fiat lançando uma Fiat Toro ou qualquer tipo de marca de carro. Então, assim,
você precisa ser peixe grande, você precisa estar consolidado, você precisa ter uma marca registrada, você precisa estar faturando alguns milhões por mês para poder nadar nesse mar aqui de escala infinita, de escala absurda, de escala nível TV, tá ok? Por quê? Porque justamente foi o que eu te falei. Não adianta você botar dinheiro sem estrutura, sem você ter uma marca, sem você ter um registro do teu produto certinho, sem a Anvisa estar liberando o teu produto, sem você saber que o teu produto ele não tem realmente efeitos colaterais, danos, enfim, outras coisas. Então, assim, se você quiser conversar mais sobre esse tipo de anúncio aqui, tu pode me mandar uma DM lá no Instagram, porque tem casos próximos que foram catastróficos e por isso que eu estou te recomendando isso aqui. Eu não estou te falando isso à toa. Estou te falando isso com base em algumas informações internas, tá ok? E que a minha agência de vídeos aqui, de Video Ads, né? Eu também recebo algumas informações e a gente conversa muito também com o pessoal de suporte lá do Google, enfim. Esse tipo de informação ele é uma informação delicada, é uma informação que não é muito passada, disseminada. Todo mundo quer aparecer aqui, mas tem que ter estratégia. Você tem que saber fazer isso aqui acontecer. Todos esses elementos aqui são estratégicos, por exemplo, entendeu? Então, qualquer coisa me chama lá na DM do Insta que a gente conversa mais sobre isso, tá? Ali, mostrei para você no computador como é que aparece. No celular, você vai ter aqui a tela principal a home, tá? Do teu celular, vai estar aparecendo ele aqui, é o primeiro de todos, tá? Então, assim, o vídeo ele vai estar chamando a atenção primeiro de tudo aqui, tá ok? Ele vai ser o primeiro no feed do teu celular, tá? É como se fosse a capa total ali do YouTube, é o anúncio principal topo, né? E na TV, você vai ver ele basicamente desse jeito aqui, ó. Metade da TV e ele rodando lá, ó. Tá vendo? Anúncio de grande escala, Netflix, empresas de carro, essas empresas já consolidadas, elas utilizam muito esse tipo de anúncio porque é um anúncio em escala nacional, né? E assim, ele a maior parte das vezes tem um grande período de exibição do dia, né? E atinge milhões e milhões de pessoas, tá? É um anúncio, inclusive, também muito caro entre aspas, né? Porque quem está investindo também vai ter o retorno, então caro é muito relativo por conta disso. Como é que funciona, tá? Esse anúncio. Esse anúncio, ele é reproduzido automaticamente com o som desativado, né? Na parte superior do feed. Após a reprodução automática, o vídeo principal se torna a miniatura padrão, né? Então aquele vídeo grande se torna uma miniatura, uma fotinha de um vídeo padrão, certo? Quando as pessoas clicam no vídeo ou na miniatura, né? Porque o vídeo acabou já, por exemplo, elas são direcionadas para a página de exibição do YouTube. Então assim, ela clicou naquele vídeo, ela vai para a página de exibição do YouTube e aí reproduz todo aquele vídeo com o som ligado, com tudo funcionando, com a chamada para ação, com tudo mais, tá ok? Não é possível adicionar ali um CTA, né, um Call to Action, a anúncios de Masthead para a TV. Então, se você tiver, por exemplo, na TV, não tem muito o que fazer, é mais branding, é mais comunicação visual, né, é mais comunicação de marca ali. Qual é o objetivo desse tipo de anúncio? Reconhecimento para um produto ou serviço novo ou alcançar um público amplo em um período curto. Por exemplo, um evento de vendas, né? Uma Black Friday, ou quem sabe, né, os lançamentos hoje no marketing digital e nos nichos, né, na internet de forma geral estão crescendo muito. Quem sabe quem vai ser o primeiro a fazer esse tipo de prodígio no mercado digital, né, que é fazer um lançamento e colocar, por exemplo, no Masthead do YouTube, lá na tela principal do YouTube, o dia inteiro de uma live, de uma masterclass, de alguma coisa do tipo, né, no dia do lançamento ali, ou a própria chamada para lead, mas eu não acredito que faça muito sentido a chamada. Mas quem sabe fazer ali uma estratégia boa é que vai vencer nesse mercado, certo? Como é que é a cobrança? Custo por 1.000 impressões. Então, assim, você vai pagar basicamente o CPM, tá? Então, apareceu para 1.000, você está pagando 2.000, 3.000, 10.000, enfim, 500 mil pessoas, você vai estar pagando o custo por CPM, é o custo dessa estratégia aqui, tá ok? Já te falo de antemão, tem que ter um investimento altíssimo para estar rodando esse tipo de anúncio aqui por dia, tá ok? Vamos aqui para o próximo anúncio, que seria o YouTube Shorts. E aqui eu tenho uma
aqui eu tenho uma novidade, né? Eu não sei se você já ouviu falar isso aqui em qualquer outro tipo de vídeo aqui no YouTube, tá ok? Eu vou falar por cima, vou falar a teoria, como é que funciona, tudo mais, sobre o YouTube Shorts, tá? Como que você vai anunciar. Mas, como eu te falei, eu vou fazer um vídeo específico sobre cada tipo de anúncio desse, fazendo um anúncio desse com você, te dando exemplos desse tipo de anúncio, qual é o melhor vídeo para usar, tudo isso eu vou fazer completinho para você, tá ok? E eu vou te falar como é que você faz esse tipo de anúncio aqui, que é o anúncio no YouTube Shorts, tá? Muitas pessoas não sabem que isso funciona, não sabem como fazer isso, e inclusive estão perdendo dinheiro porque faz um anúncio no YouTube e não sabe, mas está passando lá no Shorts também, certo? E aí está derramando um rio de dinheiro lá, porque é um anúncio diferente, né? Que tem uma segmentação diferente, um interesse diferente da pessoa que está vendo os vídeos ali. Então você tem que fazer um anúncio diferente para essa pessoa também, específico para os Shorts, tá ok? Então vamos lá. Aonde que ele é exibido? Eles são exibidos nos vídeos curtos do YouTube. Então ali na aba de Shorts no YouTube, quando a pessoa está vendo aqueles tipo Stories, né? Tipo o TikTok ali, né? Aqueles vídeos do Short mesmo do YouTube. E aí, passando, numa outra passada você vai ver que vai aparecer ali algum vídeo de anúncio para você, de algum short de alguém que está anunciando, certo? E talvez você até hoje não sabe ainda como que faz isso. E eu vou te mostrar como que faz isso num vídeo completinho aqui de anúncio no YouTube Shorts, tá ok? Vamos lá. Onde que é exibido, certo? Nos vídeos no YouTube Shorts. Campanha de ação em vídeo. Então, assim, você tem esse tipo de anúncio aqui, ó. Você está rolando lá os vídeos dos Shorts no YouTube e aí para-se um vídeo desse aqui, por exemplo. Ó. É um vídeo de anúncio, certo? Tem um conteúdo do vídeo e a chamada para ação aqui, ó. Isso aqui também acontece muito, por exemplo, no TikTok, é um exemplo claro também que tem isso aqui. Só que isso aqui é no próprio Shorts mesmo do YouTube, tá ok? A campanha de chamada para ação, né? Clique no Saiba Mais ali. Feed de produtos no YouTube Shorts. Então aqui, ó, eu vou mostrar para você também no vídeo completo de YouTube Shorts como é que você faz isso aqui, ó. Isso aqui não tem no mercado brasileiro falando nada sobre isso aqui. Eu vou te entregar o ouro, tá? Todos os detalhes sobre como você faz um vídeo para o teu e-commerce explodir de vender, tá ok? Um shorts desse tipo aqui, ó, mostrando o produto por produto, a pessoa clicar em Saiba Mais também para poder estar comprando na tua loja, no teu e-commerce. Esse tipo de campanha para e-commerce aqui, para mim, é o melhor dos mundos hoje, tá? Tem a Performance Max lá, hoje no Google Ads também, que tá top. E esse estilo de anúncio aqui hoje no YouTube Shorts, para mim, tá sendo inegociável se você tem um e-commerce, tá? E campanhas para aplicativo, né? Foi o que eu falei para vocês também. Essas campanhas para aplicativo, ela funciona no Shorts por conta justamente da pessoa ter, ó, tá rolando ali o feed, você tem um anúncio. Esse anúncio aqui tá bem porquinho, bem pobrinho, bem ruimzinho, tá bem raso, ok? É basicamente um vídeo falando alguns benefícios ali, passando. Esse vídeo, inclusive, é o próprio YouTube que fez e disponibiliza ali para os criadores. E eu peguei o link mostrando aqui para vocês. Mas você, por exemplo, fizesse anúncio para um aplicativo teu, você poderia estar fazendo um anúncio bem persuasivo, a pessoa que está ali no Shorts está baixando o teu aplicativo, já que está ali no próprio celular mesmo, entendeu? Não sei se vocês ouviram bem aqui a minha voz, por conta desse vídeo. Então, assim, como que esses anúncios eles funcionam? O vídeo curto de 10 a 60 segundos. É como se fosse um shorts mesmo. Você vai fazer um shorts, vai postar no teu canal, vai publicar ele com a hashtag shorts lá certinho, igualzinho shorts, tá ok? E na hora de fazer o anúncio, você vai pegar o teu vídeo shorts e vai fazer um anúncio com ele. É assim que você consegue fazer anúncio, por exemplo, no YouTube Shorts. Mas não é só isso, não. Eu vou mostrar tudo para vocês, tá? Qual é o objetivo? Gerar conversão mais rápido. Por exemplo, hoje você tem o TikTok, uma máquina de fazer anúncio, de atingir pessoa de escala de resultado. Por quê? Porque gera conversão muito rápida. A pessoa está vendo o feed ali, se ela gostou da tua chamada ali, do teu hook, do teu gancho, do teu anzol, seja lá o que for que você quer falar, né? Que a gente usa muitos termos assim para falar sobre a chamada, né? Se a tua chamada teve um impacto e a pessoa gostou do teu produto, ela compra rápido ali, entendeu? E assim, se você faz um tipo de campanha de publicidade dessa
com um ticket não tão alto, você vende muito em pouca escala de tempo, entendeu? Então você tem aqui volume, escala para infoproduto e produto físico, como eu te falei. Dropship vende muito com esse tipo de anúncio, tá? É um anúncio curto, mostrando os benefícios, fazendo uma chamada para a loja, e aí lá na loja o cara converte, tá ok? Como eu te falei, volume e escala também é para uma estratégia ninja com e-commerce. Eu vou mostrar para vocês aqui no canal, isso aqui é muito novo, não tem no Brasil nada falando sobre isso e eu vou revelar tudo para vocês aqui. Então, de graça, detalhe. E aí, então, por isso eu vou te fazer mais um pedido. Se tu não esqueceu, né? Se você esqueceu, melhor dizendo, se inscreve nesse canal, pode ter certeza, vai valer muito a pena a tua inscrição. Eu vou fazer valer a pena, eu vou te dar conteúdo de altíssimo valor nesse canal aqui, totalmente de graça, sem te cobrar nada, ok? Então vamos lá. Eu vou te mostrar aqui essa estratégia ninja para e-commerce, tá? Que ela mostra no vídeo o feed de produtos, tá ok? E vou te mostrar como que você vai acertar o alvo à mira laser, cara. Isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo, eu tenho certeza que você vai adorar esse tipo de vídeo. Volume e escala para promoção de aplicativos de jogos e sites de maneira geral. Se você tem ali, por exemplo, um jogo, também você pode fazer esse tipo de campanha de publicidade. Essas campanhas elas estão disseminadas no YouTube, no TikTok Ads. São milhares de campanhas, milhares no YouTube. Hoje você tem, mas poucas pessoas estão explorando, por isso que o CPC, o CPM lá, né, melhor dizendo, você vai ver ali como é que é o tipo de cobrança. Ó. Por isso que isso aqui está baixo hoje no YouTube Shorts, tá ok? Esse CPV aqui hoje está baixo ainda, tenho certeza disso. Vai aumentar. Por quê? Porque está sendo ainda um pouco explorado só. As pessoas estão investindo pesado hoje no TikTok Ads, por exemplo, tá ok? E estão vindo pouco aqui para o YouTube Shorts, tá ok? E eu vou te mostrar como que você aproveita esse mar, esse oceano azul aqui, que as pessoas não estão aproveitando. Muitas marcas famosas fazendo anúncio, filmes, streams de TV, enfim, fazendo anúncio, e eu vejo pouco anúncio, por exemplo, de infoproduto, de produto físico, de e-commerce. De e-commerce, então, não vejo quase nada, entendeu? De drop, dá para vender também aqui drop, entendeu? Como é que é a cobrança aqui? Lance de CPV, né? Você paga quando um espectador assiste 30 segundos ou inferior se for menor que isso. Então, assim, é aquele mesmo lance. Você só vai pagar quando a pessoa assistir ou os 30 segundos ou se o teu vídeo for menor do que 30 segundos ela assistir todo o vídeo, ok? E também tem um detalhe. Se você colocou um link lá e a pessoa viu 2 segundos do teu vídeo e ela clicou naquele link, você vai pagar também por essa interação. Okay? Se ela interagir com o vídeo de alguma maneira, você vai estar pagando ali também, tá? Então, acho que ficou no YouTube Shorts. E aqui também a gente tem o YouTube Ads sem vídeo. Isso aqui vai criar uma interrogação na cabeça de algumas pessoas que conhecem já os anúncios no YouTube, porque não é falado dessa maneira e eu gosto de falar dessa maneira porque eu tenho certeza que você não fazia sentido, você não fazia ideia que dá, por exemplo, anunciar no YouTube sem ter vídeo nenhum, sem nem ter canal, para você ter ideia. Você não precisa nem ter canal para assistir, para anunciar no YouTube. Então, o YouTube Ads sem vídeo também, apenas com banner, tá ok? Como é que você faz isso? Rede de display do Google Ads, você vai segmentar para o teu anúncio aparecer somente nos vídeos e aí você relaciona os vídeos que você quer. Isso aqui é um tipo de campanha mira laser. Eu vou entregar o ouro, tudo também para você sobre esse tipo de campanha aqui no canal, tá ok? É uma campanha de rede de display no YouTube segmentado com os vídeos que você quer que o teu banner apareça do lado, tá? Eles aparecem ali do lado, eles aparecem embaixo no celular, enfim. Aonde que ele é exibido? No computador e no celular. Aqui no computador, você tem ele aparecendo aqui, ó, do lado dos vídeos, é um banner, é só uma foto aqui, tá ok? Se fosse aquele outro tipo de anúncio que eu falei com vocês, né, o Discovery, aqui seria, por exemplo, um vídeo, tá? Como esse daqui é a rede de display do Google Ads, aqui no YouTube Ads, o que você vai usar aqui é uma imagem. Então, você vai fazer uma imagem relacionada a esse tipo de vídeo aqui. E é o pulo do gato. É o que eu vou falar para vocês no vídeo completo sobre display. Tá ok? E no celular aparece dessa forma aqui. Esse anúncio aqui, inclusive, é um anúncio meu, tá? Eu fui aqui na conta do Google e só peguei para dar um exemplo para vocês. Eu podia até mostrar outros ali,
Eu dei mole, eu esqueci. Mas enfim, só peguei para mostrar para vocês aqui, eu tirei um print. Esse foi um anúncio que eu fiz, por exemplo, e eu tirei aqui um print só para vocês verem como é que aparece no celular, tá ok? Esse daqui, por exemplo, inclusive, ó, Lift Detox era um produto que eu estava vendendo na época, e aqui era um vídeo, por exemplo, review do produto. Então, assim, é uma covardia tremenda que a gente faz, né? A gente basicamente pega um review que a pessoa está fazendo lá, mostra um banner sobre aquele produto fazendo uma oferta, entendeu? Então ele aparece aqui, ou ele aparece do lado, como eu te mostrei aqui, do vídeo review da pessoa, e aí você acaba ficando com muitas comissões fazendo isso. Inclusive eu tinha uma conta que eu tinha mais de 40 produtos ativos rodando só isso aqui, e infelizmente por fazer essa besteira, né, o Google suspendeu minha conta e eu não estou conseguindo recuperar a conta. Aí é já mais uma experiência que eu tenho para passar para vocês sobre algumas coisas. Eu vou fazer um vídeo depois só sobre isso, mas enfim, é vivendo e aprendendo, né? É a vida real, né? Como é que funciona? O anúncio, ele é exibido ao lado do vídeo ou embaixo para mobile. Já mostrei para vocês isso aqui na prática, tá? Qual é o objetivo? Conversão com baixo investimento, ok? Esse tipo de anúncio, você vai pagar barato no clique e um clique muito segmentado. Se você tiver uma concorrência grande, você vai pagar caro nesse clique também. Só que é um clique super aquecido, super quente, que 3, 5, 10, 15 cliquezinhos você está fazendo uma venda, ok? Então, assim, você costuma começar pagando caro e depois ele vai ficando baratinho de acordo com a recepção das pessoas com o teu anúncio, com a interação das pessoas. O YouTube vê que começa a fazer sentido e vai deixando ele mais barato. Ele começa às vezes numa faixa de R$ 2,50, R$ 3 um clique, e depois isso cai para centavos, 15, 10 centavos, 5 centavos, vai depender da recepção das pessoas com o teu banner. E para tu fazer isso acontecer, você precisa de estratégia. E é o que eu vou te mostrar aqui, tá ok? Mais para frente, no próximo vídeo, só sobre anúncio no YouTube sem ter canal. Anúncio no YouTube sem vídeo, ok? O outro objetivo aqui são anúncios a mira laser, foi igual a esse que eu mostrei para você. Você vai fazer, por exemplo, um anúncio num review de uma pessoa e você vai botar o teu banner do lado lá. Pronto, acabou. Você resolveu o problema, você está anunciando a mira laser exatamente para quem tem interesse sobre aquele tipo de anúncio ali, sobre aquele tipo de produto, tá ok? E você está dando uma promoção para ela. Não tem como falar que isso não é mira laser, é um tiro certeiro, tá ok? E é um anúncio bom para usar no fundo de funil, ok? Eu vou também falar mais sobre fundo de funil, topo de funil, meio de funil, qual é o anúncio ideal para cada momento. Eu vou falar sobre isso nesse vídeo aqui que eu separei para vocês. Espera aí. Nesse vídeo aqui, ó, sobre funil de vendas no YouTube Ads, eu vou dar todos os detalhes para vocês sobre essa questão do fundo de funil, meio de funil e topo de funil. Eu vou dar exemplos, eu vou falar o que é cada coisa e eu vou falar qual a estratégia melhor para cada momento, ok? Para esse tipo de anúncio, como é que funciona a cobrança aqui, né? A cobrança, ele só será cobrado quando o usuário clicar no banner. Então, assim, ele vai exibir lá. Só quando a pessoa clica no teu banner é que tu paga. Então, assim, por isso que é ótimo. Porque além do vídeo já está aquecendo a pessoa, fazendo ali o unboxing ou então o review do produto, né? Vai depender se você tem um e-commerce, por exemplo, você pode escolher celulares do tipo que você quer vender e fazer um banner só para isso, né? E aí você vai pagar somente pelo clique dessas pessoas. Quem clicou, você paga. Ou seja, você vai fazer anúncio somente para interessados, para a pessoa que interessou no teu produto. Você só vai estar pagando para essas pessoas. Tá ok? Esse tipo de anúncio a gente fica por aqui. Lembrando, eu vou fazer um vídeo específico para cada tipo de anúncio desse daqui, que eu falei com vocês hoje, tá ok? Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo completo e eu tenho certeza que vai agregar muito para o teu negócio, porque você vai conseguir ter exemplos práticos e poder fazer isso aqui junto comigo. Tá? Vou te fazer novamente aquele pedido, se inscreve no canal, deixa teu like, espero que esse vídeo ele tenha contribuído e colaborado para você. Hoje a minha voz não está muito legal, estou meio resfriado, mas eu acredito que eu entreguei o meu melhor aqui para você, tá ok? Até o próximo vídeo.